Está começando agora o podcast da DC Embraer, um espaço para falar de esporte, qualidade de vida, integração e tudo que movimenta a nossa associação. Aqui você vai conhecer projetos, melhorias, pessoas e tudo que tem de bom aqui na DC. Vem com a gente! ADC Cast, o podcast da ADC Embraer. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da DC Embraer. Hoje é um dia muito especial, estamos aqui no Clube de Campo e eu tenho a honra de receber para esse primeiro episódio o nosso presidente Márcio Leme e o nosso vice-presidente Marcos Paulo. Obrigada pela presença de vocês. Eu me chamo Larissa Amado, trabalho aqui na DC também como diretora de eventos sociais e sou colaboradora da Embraer, trabalhando para o Instituto Embraer. Presidente, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. E para começar, vamos falar um pouquinho sobre a retrospectiva de 2025. Como você avalia o ano de 2025? Fala pessoal, tudo bem? Bom, falar um pouquinho do Márcio, né? Então, eu sou o Márcio Leme, hoje eu trabalho na Embraer, né? Sou gestor de produção. Estou como presidente da DC Embraer nesse triênio de 2025 a 2027. Falando um pouco da retrospectiva de 2025, sem dúvida nenhuma foi um ano de grandes desafios, né? Entretanto, conseguimos fazer o Carnaval, a colônia de férias, Festa das Crianças, o aniversário de 55 anos, que foi um sucesso, entre outros eventos, né? E o mais importante de todos, acredito que trazer a farmácia para o F91 foi esse grande feito pela nossa diretoria, né? Nossa diretoria, composta de vários diretores que são especialistas naquilo que eles estão na pasta. A gente também está fazendo um trabalho muito forte com o bem-estar, com o Colégio Embraer, e isso tudo está fazendo diferença no nosso trabalho e trouxe como resultado um excelente 2025 para todos nós. Muito legal ouvir um pouquinho dos eventos, né, realizados, e nós que estivemos nos eventos, lembrar da energia e felicidade dos associados com cada momento desse que a gente teve. Agora eu vou direcionar uma pergunta para o Marcos. A gente gostaria de saber, Marcos, quais foram os principais objetivos definidos pela gestão para o ano de 2025? Larissa, ótima pergunta. Primeiro vou me apresentar e sou Marcos, estou na companhia há quase 17 anos na Embraer. Nesse momento, nesse triênio, junto com o Márcio, estou como vice-presidente financeiro da ADC. A gente tem um propósito bastante grande para o nosso clube, bastante grande para o nosso associado, e esse propósito vai se refletir nas ações, no planejamento que nós tivemos ao longo do ano. Na Embraer, só falando um pouquinho do meu vínculo com a companhia, eu sou gerente de contabilidade corporativa, respondo pela contabilidade da companhia, e esse é um desafio grande dentro da companhia, e quando a gente olha para a ADC, para os desafios que nós temos aqui, são desafios grandes também, né? No começo do ano, nós fizemos uma reunião de diretoria, onde cada pasta trouxe os seus compromissos e como a gente deveria olhar para o clube ao longo desses próximos 3 anos. Nessa reunião, a gente discutiu quais eram as prioridades de nível 1, nível 2, nível 3, classificamos essas prioridades de acordo com a nossa necessidade de caixa, com a nossa viabilidade de estrutura para poder seguir com essas ações e realizar essas ações ao longo do período, e nos planejamos nesse sentido. Acho que um ponto importante que também definimos logo no começo nosso planejamento de governo, de associação aqui, seria uma questão de governança. A gente entendeu que a gente precisaria mudar a governança dentro da ADC, trazer melhores processos, revisarmos a forma que atendemos o nosso associado, valorizarmos o nosso associado de uma maneira diferente. E isso a gente colocou em prática ao longo desses últimos 12 meses. Muito bom, Marcos. A gente realmente viu, né, esse resultado, essa transparência na organização do próprio clube, na equipe, no clima. Então, eu acho que foi um ano de muitas vitórias. Márcio, quais foram as melhorias de infraestrutura que você destacaria como as mais importantes realizadas agora no ano de 2025? Olha, isso eu acredito que toda a questão voltada para a segurança no clube, eu acho que isso foi, né, Marcos, um
um grande feito nesse ano de 2025. Nós temos como foco principal aí atuar fortemente nas questões de segurança, trazendo aquilo que a gente aprende dentro da organização, né? Trazendo para a ADC também. Nós temos hoje o Guilherme Ortiz, né? Que é o nosso diretor de infraestrutura, olhando para todos os pontos que possa ter uma melhoria ou que a gente tenha que fazer alguma obra. Então, assim, de uma forma geral, nós tivemos, olhando todos os quiosques da ADC Embraer praticamente, São José dos Campos, foram todos trocados, né? Foram todos reformados. Tivemos melhorias no campo de futebol, colocamos iluminação. Estamos fazendo melhoria nos salões, no Salão do Lago, no Salão Espelho d'Água, né? Então, assim, fizemos, na ideia, então, né, o pessoal conhece mais como Eleb, o Alex junto com o Gustavo, fez um grande trabalho lá, né? Colocaram vários bancos, para o associado ficar melhor acomodado, né? Porque eles levam os seus filhos lá para treinar futebol e agora tem um local adequado para sentar. O próprio quiosque teve também várias melhorias. Dojo, né? Trocamos o dojo todo ali que é do jiu-jitsu, judô, kickboxing, enfim, artes marciais em geral. Também foi muito, assim, colocamos um tatame muito profissional. Academia, né, Marcão? Academia, trocamos 13 aparelhos, né? E temos mais ações a serem feitas. Colocamos mercado dentro da academia, colocamos mercado aqui no clube de campo. Temos um trailer também atrás do campo de futebol. A troca da grama do Society, uma grama certificada para a pessoa poder jogar com mais segurança, com qualidade. Temos muita coisa para ser feita ainda, mas esse só foi o primeiro ano, né? Essa troca da grama foi fundamental, não é um valor tão baixo, mas foi um bid bem disputado, né? Em que essa grama hoje tem o certificado da FIFA, né, e tudo mais para a segurança dos associados. E temos muito a fazer ainda, né? Temos muito a fazer. Temos uma piscina vertical aí que está para o próximo ano, temos quadra de areias, né? Enfim, a gente tem bastante trabalho aí para fazer ao longo de 2026. Nossa, a lista de coisas implantadas, né, melhorias implantadas agora no ano de 2025 é bem extensa e até já responde a minha próxima pergunta, que seria se essas melhorias, né, partiram também dos associados. Como vocês citaram muitas melhorias em lugares de práticas esportivas, né, acredito que sim, isso tenha vindo também do momento de ouvir os associados. E como que vocês fazem esse processo no dia a dia, né? Como que a gente faz para ouvir e estar em contato com os nossos associados? Marisa, eu estou sempre ali na ADC, né? Seja no clube de campo, no poliesportivo, o tempo que eu tenho, eu estou junto, próximo. Muita gente, né? Tive a oportunidade de ser treinador do time principal da Embraer durante muitos anos, então conheço bastante gente que gosta de futebol, né? E falando da grama, por exemplo, foi uma necessidade que eles passaram para a gente de troca. E muito legal a questão de segurança que eles trouxeram para a gente, né? Olhando para o nosso caixa, na oportunidade, certo, Marcos? Não era uma decisão fácil, mas foi muita organização, muita organização. Nós vimos como uma necessidade de prioridade zero e conseguimos fazer essa troca. Tivemos vários torneios ao longo desse ano, o poliesportivo lotado, né, em função disso. Então, isso foi um baita benefício aí. Nós fizemos em conjunto com o associado. Né? E Larissa, vou trazer um exemplo para você de como como essa interação com o nosso associado é importante, né? A gente tem diretores que são muito parceiros, trabalham com a gente, estão engajados com a gente no nosso propósito de plano aqui de trabalho durante esse nosso período de 3 anos. E esses diretores coletam muita informação dentro da nossa estrutura. Então, trazer um exemplo importante, a quantidade de reclamações que a gente recebia sobre a antiga lanchonete do poliesportivo. A gente sabia que o pessoal do segundo turno que saía depois do trabalho não tinha opção de se alimentar ou consumir alguma coisa no poli. A gente conseguiu fazer a troca por um parceiro que
estava disposto a fazer um trabalho diferente. O Estava almoço lá tá muito bom, aliás. Exato. Quarta-feira é dia de churrasco, né? Exato. Então, acho que a troca ali do nosso parceiro no restaurante, no poliesportivo, trouxe mais qualidade para o associado. Foi uma reivindicação do associado. A gente recebia muita mensagem dos associados à noite que não tinha opção de comida e bebida depois ali do segundo turno. A questão da alimentação, a pessoa entendeu que poderia explorar melhor o restaurante com alimentação durante o dia, e está fazendo isso. Então, isso fortalece a ADC, fortalece o nosso associado, faz um sentido e no final do dia traz um propósito para a nossa estrutura, traz um propósito para a nossa ADC. Excelente. Em relação aos projetos implantados, né, que vocês citaram agora, teve algum que foi especialmente desafiador? Quer falar? Farmácia? A farmácia. Farmácia. A farmácia foi, assim, muito desafiador, né? Tava há muito tempo sem ter uma farmácia no F91 e foi um trabalho árduo aí, junto com o Germano, junto com o comercial, né? Fazendo ao longo deste ano. Bem-estar. Junto com o pessoal do bem-estar, apoiando nessas ações, a gente entendendo como é que funcionava, porque que não tinha mais, e depois fazendo contato com as empresas. Algumas ficou assim, próximo de assinar e não deu certo, assinar o contrato, e até que as coisas se resolveram aí no segundo semestre, né? Conseguimos lá, ainda neste ano, colocar uma farmácia dentro do F91, que sem dúvida nenhuma isso é um benefício maior, não só para os associados, como também para o colaborador Embraer, né? Então, ano que vem, em janeiro, a gente já vai ter uma farmácia funcionando dentro da nossa fábrica, Osiris Silva, como uma realização da ADC Embraer. Já está funcionando. E acho que isso é importante. A gente está tentando resgatar aquela ADC do passado, com aquela qualidade de serviço, aquele propósito que a ADC trazia para o seu associado. A farmácia hoje já é uma realidade. Agradecer aos nossos parceiros que acreditaram na proposta ali de trazer uma oportunidade de medicamento de fácil acesso, com valor competitivo para dentro da companhia. No próximo ano, a gente terá novidades, e eu acho que novidades importantes para o associado da ADC. Tem uma novidade que a gente está discutindo de automóvel que vai fazer muito sentido para o associado. A gente vai fazer um feirão do automóvel em janeiro com um fabricante bem importante no mercado nacional, onde vão ser oferecidos descontos para os associados da ADC. Essa negociação vai gerar um outro benefício futuro que eu não quero trazer nesse momento, porque não está concluído, mas ela sendo assinada vai ser uma vantagem muito interessante para o associado da ADC comprar veículo 0 km aqui em São José dos Campos. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para as pessoas, se alguém estiver olhando, assistindo o vídeo e pensando em comprar um automóvel, espere um pouquinho, espere janeiro. A ADC vai fazer um feirão e esse feirão vai trazer um contrato muito importante com uma marca nacional de veículos, e isso vai ser muito vantajoso para a gente. Bom, eu já estou nessa lista, então já anotei aqui, não vou trocar o meu carro até descobrir o que está por aí. A gente que volta para o RTO, que volta para o trabalho presencial, quem precisar de um automóvel, quem estiver avaliando, espera um pouquinho. Acho que vai vir alguma proposta bem interessante a partir de janeiro. Legal. Bom, você falou um pouquinho em propósito, né? Então, pensando aqui no que a ADC oferece, na história da ADC, Márcio, qual é o papel do esporte na qualidade de vida dos nossos colaboradores, associados? Márcio, eu cresci nisso aí, né? Então, assim, eu joguei futebol, que foi a maior parte da minha vida, já lutei, fiz taekwondo 10 anos da minha vida. E esporte, na minha opinião, ele traz educação, cultura, saúde, disciplina. O esporte ele é muito importante na vida do ser humano, né? E a ADC, ela tem como propósito exatamente isso, proporcionar qualidade de vida aos associados, né? Porque a gente tem as nossas tarefas no dia a dia, mas o clube é para a pessoa ir lá e realmente esvaziar o copo, né? Conseguir revigorar para encarar os desafios do dia a dia, né? Obviamente, o clube ele é um braço aí do poder público,
né? Porque a gente consegue, pô, nós temos aí praticamente 18 mil associados. Olha só quanta gente, né, que a gente consegue comportar dentro do nosso clube Isso tudo. e que a gente consegue fazer, assim, que não acaba sendo uma parceria com o poder público, né? Então, e isso se faz necessário. Eu entendo que pós-pandemia, as pessoas começaram a procurar mais esses espaços, seja academia, uma corrida, andar de bicicleta, fazer alguma atividade física. Então, acho que é mais do que qualquer situação, a importância pelo cuidado da saúde, eu acho que isso virou prioridade para o ser humano. E é isso que a gente traz aí como propósito. E é o que quando a Embraer traz o Safety First, Quality Always, eu vejo muito lá na VPF, a questão da qualidade mental e física das pessoas. A gente só vai conseguir superar os desafios que a gente precisa, o dia a dia de trabalho, tendo uma mente sã, um corpo com uma qualidade saudável, essas ações são importantes e a ADC pode contribuir muito com isso, ajudando a gente a ter qualidade de vida, mas principalmente ajudando o nosso associado a ter uma qualidade mental, uma energia boa. Acho que esse é o grande propósito da ADC, contribuir com essa qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Esse ano também, de 2025, né, eu pude observar muitos encontros de equipes, né, inclusive não de lazer, mas encontros de trabalho acontecendo no clube de campo, acontecendo no poliesportivo, que eu acho que é uma das oportunidades, né, que ainda a gente pode explorar um pouco mais. Quando a gente quer sair com o nosso time de um ambiente de trabalho muito formal, para um momento criativo, para um team building, para um brainstorm, a gente vai poder usar e contar com a ADC para estar num ambiente diferente, né? O clube de campo é um ambiente maravilhoso, a gente está aqui hoje, está um sol, um frescor, vendo o lago, vendo as piscinas bem cuidadas, então acho que é isso que a gente pode reforçar com os nossos associados, né? A utilização desses espaços que são espaços nossos, né? Exato. Bom, e chegando nos finalmente do nosso podcast, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? O que vocês acreditam que mudou na experiência do associado, de quem frequenta a DC, esse ano com relação aos anos anteriores? Bom, a nossa percepção, Larissa, é que o associado ele está participando, né, mas assim, com muita frequência do clube, somente com as nossas escolinhas, 60 mais, Fit Soundal. A gente é um projeto que nós pegamos em curso e estamos dando sequência, que é maravilhoso, espetacular. Eu acho que o grande ponto foi a constituição da diretoria, porque a nossa diretoria hoje, ela é muito atuante, né? A gente tem o Kleber Rosa, que já está há 10 anos na diretoria da DC, tem o Alessandro, que também já faz um tempo, mas nós temos o Carlos, que é novo, temos a Aline, temos Jamolina, Juliana, Giroto, Fábio Borges. Temos, assim, gente, pelo menos 15, 16 diretores, assim, que estão frequentemente no clube, né? Não é uma ação só minha ou do Marcos, é uma ação em todo. Acho que essa consistência e essa participação da diretoria executiva, isso é fundamental para que a DC consiga estar mais próximo do associado, né? E com isso a gente definir as prioridades que o clube merece. Então acho que esse é o ponto. O que eu vejo, a gente percebe que o associado da ADC hoje, ele tem uma energia diferente. Eu acompanho muito as redes sociais da ADC Embraer, então normalmente eu vejo os comentários dos associados no nosso Instagram, e a gente via muita cobrança no passado. Ainda existe, eu acho que é totalmente legítima a cobrança, porque a ADC teve um momento de pandemia, pós-pandemia, foi muito difícil para a ADC, e na figura do caixa, de preservação do caixa. Os gestores que estiveram aqui no passado tiveram a sua forma de gerir o negócio, protegendo o caixa da ADC,
E quando termina a pandemia, a ADC tem um caixa, uma visão de caixa que precisa de um planejamento, que precisa ter muito cuidado para que ela consiga voltar ao crescimento que o associado exige e merece, mas que a ADC faça isso com planejamento. Então, o que nós podemos olhar para as ações que fizemos, e aqui eu deixo uma mensagem para o nosso associado que nos cobra ali de melhoria na academia, melhoria em outros locais, mesmo aqui no clube de campo, que a gente já tem uma ação bastante atuante, mas a gente sabe que tem coisas que precisam ser melhoradas aqui. A gente está seguindo o nosso planejamento, e o planejamento ele é pé no chão, sem ilusões, considerando aquilo que de fato cabe dentro do caixa de investimento da ADC, protegendo as pessoas que trabalham na ADC, protegendo os nossos parceiros, os nossos fornecedores. A ADC não faz nenhum compromisso no mercado que ela não cumpre e não honre com o seu compromisso, com o seu contrato. Então, eu vejo, e eu acho que eu enxerguei muito do associado na festa de aniversário da ADC, quando nós fizemos o evento dos 80, década de 80. Flashback. A gente viu o ginásio do Poli lotado, as pessoas dançando, músicas que remetem à nossa época de adolescente ali. Então, eu acho que ali foi uma virada de chave para o evento, como ele foi feito, para festa junina, o carnaval. A gente já está nos programando para fazer o próximo carnaval. A gente quer que o associado entenda que a ADC tem um propósito para ele. É isso que a gente quer. Muito bom, gente. Bom, aproveitando essa resposta de vocês, né? Vocês falaram que a mudança também está na direção, né, na integração dos diretores, no comprometimento dos diretores, nas novas parcerias. Então, pensando nisso, né, poucas pessoas sabem o que acontece nos bastidores. Como foi esse envolvimento? Se vocês puderem comentar um pouco mais do envolvimento da equipe e dos parceiros nos projetos. Tem muito trabalho, tem muita gente por trás que se dedica a buscar parceria, buscar acordos com a ADC que sejam vantajosos para a ADC. Acho que isso é o principal. Hoje, todos os contratos que a ADC faz, o propósito é que seja um contrato que seja vantajoso para a ADC. E a gente sempre busca um parceiro que seja vantajoso para ele também. Uma relação ganha-ganha, né, Marcão? Uma relação ganha-ganha. Acho que esse é o principal objetivo da ADC em relação aos nossos parceiros, né? Nós não temos uma relação ganha-ganha. Nós não temos nenhum contrato hoje que a ADC acaba sendo prejudicada para o benefício de alguém. Isso não acontece, né? Eu falei um pouquinho do evento de janeiro e acho que é importante trazer. Nós vamos fazer um feirão do automóvel agora na segunda quinzena de janeiro. Queria agradecer um parceiro nosso aqui de São José, que é a Veibras. Então, Veibras, por ter acreditado no nosso propósito, vai ser uma feira do automóvel. Eles vão trazer veículos da GM aqui para o poliesportivo. Eles vão praticar descontos extremamente interessantes para os associados da ADC, modelos diferentes de automóveis, modelos já atualizados, já com o ano de 2026. A gente está falando em retorno ao trabalho de novo. Acho que faz todo o sentido nesse momento a gente construir uma relação com a Veibras, que acreditou no nosso projeto e que tenha sucesso, tanto a Veibras, quanto a ADC, quanto o associado da Embraer, que vai se beneficiar ali de uma parceria que seja importante para ele também. Maravilha. Para fechar, então gostaria de deixar vocês à vontade para pensar em um momento que tenha sido especial, que tenha marcado o ano de 2025 e que vocês tenham orgulho também de se lembrar, para fechar com chave de ouro aqui o nosso podcast. Olha, Larissa, eu vou até colocar um ponto que talvez em algum momento eu não falei, mas nós tivemos 2 desafios que nós tivemos, um deles foram os bids, né? Foi assim, por vários diretores que puxaram, com o conhecimento do Thiago Volu e da Cecília, que nos deram uma direção enorme nisso, uma visão de pessoas que conhecem desse meio, junto com os demais diretores. Por isso que eu comentei, acho que o grande sucesso, né, desse ano 2025, eu credencio a diretoria executiva da ADC Embraer. Porque, mais uma vez, os diretores, essas pessoas que estão à frente, muitos até não conhecer. Mas o que essas pessoas trabalham com bastidores aí não é, assim, é coisa de gente grande mesmo. Lembrando que todos nós somos voluntários. Mas, assim, a paixão por fazer a diferença está contigo nessas pessoas
E elas não fazem só porque eles têm vontade, eles fazem porque têm conhecimento também de causa, né? Então, já citei o nome de vários aqui, diretores. Me perdoe se eu estiver esquecendo de alguém, mas eu acredito que todos os resultados ele vem em função de uma diretoria competente e participativa, né? E Márcio, você tocou no assunto desse BID, que para a gente é importante. Quer falar um pouquinho para o nosso associado? O que a gente vai. Vontade, né? A gente está trocando nosso prestador de serviço de segurança e limpeza. Agradecer o parceiro que trabalhou com a ADC durante todo esse tempo, a Centurion. Agradecer o trabalho, o propósito, a forma como foi gerida ali o contrato, mas a gente entendeu que algumas coisas precisavam mudar. A gente teve uma discussão e essas discussões surgiram muito também das posições dos associados. Então a gente está olhando muito porque o associado exige, né, requer do clube. E nós fizemos um vídeo, acho que isso é importante, um processo extremamente transparente, acompanhado pelo Thiago Volu, de suprimentos da Embraer, liderou muito bem esse projeto. E a gente nós estamos trocando por um parceiro que vai ser a Selva, com uma proposta diferente, uma proposta de segurança maior. Para quem vier no clube de campo, já vai ver que a partir de agora a gente vai ter cancelas para entrar no clube, a gente vai ter reconhecimento facial do associado para entrar nas nossas instalações. A proposta de limpeza dos salões, dos espaços comuns, ela vai ser diferente. Isso vai trazer para a gente segurança, mas principalmente segurança para os associados, para os filhos, para as famílias que frequentam o nosso espaço. Saber que as pessoas que estão frequentando as nossas estruturas são associados da Embraer, que têm o mesmo propósito, não são pessoas que acabaram entrando de uma maneira de desconhecimento da nossa segurança. Então, o que a gente quer trazer é uma proteção, um sentido, e de novo, né, proteger as nossas famílias. Eu trago minha família, Márcio traz, todos nós aqui que somos diretores, somos frequentadores do clube, então a gente traz as nossas famílias para poder usufruir da nossa estrutura. O que a gente quer é proteção, segurança para todos nós. Então, estamos realmente caminhando de acordo com o lema Safety First, Quality Always, junto com a Embraer. Muito bom. Gente, para falar de futuro, né, olhando para frente, o que os associados podem esperar da ADC nos próximos anos? Bom, o planejamento já tanto na esfera esportiva, cultural, já está todo planejado, né? Os 4 anos que eu estou aqui na executiva da ADC Embraer, pelo menos pelo que eu vejo, é a primeira vez que a gente vai conseguir ter um orçamento. Não é aquele orçamento que nós gostaríamos, mas é um degrau em degrau. Acredito que são passos... Construção. Exatamente, é uma construção, um passo um de cada vez, sem exageros, mas olhando para frente, para o futuro, priorizando as nossas ações em função daquilo que o associado nos traz. O Marcos falou bem do BID. O BID foi uma necessidade que o próprio associado nos trouxe, né? Então, a gente está procurando, dentro daquilo que é possível, a gente fazer uma melhor condição para o associado. É por isso que nós estamos aqui, né? E nós somos associados também. Então, a gente faz parte de todo esse processo. O ano que vem, assim, que mais me deixou orgulhoso de tudo isso foi o time da diretoria da ADC Embraer já fazer um plano para o próximo ano. E tudo isso ligado com o financeiro, ligado com o comercial, né? São as pastas aí fundamentais para que a ADC consiga fazer todos os eventos conforme são programados. Muito bom, então podemos esperar novidades para o ano que vem. Pelo visto, temos várias ideias e sonhos, né, e muitos planejamentos também já concluídos. Então, gostaria também que você deixasse uma mensagem aí para todos os associados e colaboradores da Embraer e da ADC Embraer que fizeram parte das nossas iniciativas em 2025, um agradecimento para o nosso público. Bom, 2025, pessoal, foi um ano de fato desafiador, né? Muito desafiador para todos nós. Mas nós estamos fechando esse ano de 2025
com grandes resultados. Isso beneficia a todos os associados que participaram dos eventos e todos os eventos que a ADC proporcionou nesse ano. Sabemos que a melhoria é contínua, a gente tem que buscar sempre lições aprendidas daquilo que a gente faz, mas também enfatizar as coisas boas que aconteceram. Para o associado, venha com a gente, trabalhe conosco, traga as suas sugestões, opiniões, para isso nos ajuda demais em priorizar aquilo que a ADC mais precisa, né? Então, quero aí, desejar Feliz Natal, um ótimo ano novo para todos vocês, com muita saúde, que na minha opinião é o mais importante de tudo, e que 2026 estejamos preparados aí para os desafios que nos esperam. Um grande abraço a todos, né? A minha mensagem, primeiro, agradecer a confiança de quem nos elegeu. Acho que isso é importante, o pessoal que nos elegeu, o pessoal que acreditou nas nossas propostas. A gente olha com frequência aquela lista de prioridades que nós colocamos na nossa campanha, ela faz parte das nossas reuniões de diretoria, então a gente olha para aquilo, a gente vai trabalhar para cumprir todas aquelas promessas de campanha, isso é o nosso propósito. Agradecer a todo o associado, eu vejo muita gente, principalmente na academia, 30 minutos, aqueles exercícios que postam os exercícios em grupo, nas redes sociais da ADC. Parabéns pela iniciativa, parabéns por usar a nossa estrutura, fazer a ADC um ambiente de alegria, de família. Pessoal, eu vi vídeo do pessoal, algumas mães falando das modalidades esportivas do futsal dos seus filhos que praticam, como aquilo faz bem para o desenvolvimento das crianças. A gente está trabalhando para isso, né? Acho que a gente olha para a ADC com esse propósito. A gente vai passar, daqui 2 anos não seremos mais nós dois, estaremos aqui, outras pessoas virão. A gente quer deixar um legado, a gente quer deixar uma estrutura, um planejamento, que seja uma continuidade do que a gente está trabalhando. Agradecer a todos vocês que se dedicam para a ADC, aos nossos funcionários, que olham na linha de frente, que têm a atenção que o associado exige e merece. Agradecer também a Embraer pela confiança, pela parceria. A gente tem um ótimo relacionamento com pessoas importantes dentro da companhia que acabam nos ajudando em algumas frentes importantes, e deixar a minha mensagem que a gente tem um ano de 2026 com muita saúde, com oportunidades, com desafios. Acho que ter desafios são importantes, porque a gente precisa superá-los, a gente sai melhor depois quando a gente vê que os desafios foram superados. Então, que a gente tenha um excelente 2026 para nós e nossos familiares todos. Presidente e vice-presidente, muito obrigada pela presença de vocês. Tenho certeza que esse podcast é só o primeiro de muitos e que em 2026 venham mais realizações, porque os nossos associados e nós merecemos também. Hoje o clube reflete essa diretoria e tudo que vocês falaram, e o que eu desejo é poder continuar acompanhando esse trabalho com vocês. Obrigado. Obrigado, Larissa. Obrigado a todos. E a você que nos assistiu até aqui, muito obrigada. Esse foi só o primeiro podcast da ADC Embraer. Siga nos acompanhando porque vai ter novidade. E aqui a gente vai falar sobre história, sobre qualidade de vida, sobre integração, sobre esporte. Então, fique ligado. Até mais. ADCcast, o podcast da ADC Embraer.